Ilha de Veracruz. Ilha de Veracruz. Os mais novinhos talvez não saibam, mas em 21 de abril de 1993, os brasileiros foram às urnas para decidir qual seria o sistema de governo do país. Os eleitores tiveram de escolher entre o parlamentarismo, o presidencialismo ou optar pela restauração da monarquia. Venceu o regime presidencialista. Dos 67 milhões de eleitores que foram às urnas, 37,1 milhões escolheram o modelo presidencial como o ideal para ser adotado no Brasil. Desde então, o país passou por 7 eleições. Foram 6 presidentes diferentes, sendo que 2 deles assumiram o cargo após a destituição do titular. Em todos os casos, sem exceção, os chefes do executivo tiveram de enfrentar o dilema institucional brasileiro, como diagnosticou o escritor Sérgio Abranches no célebre artigo em que cunhou o conceito de presidencialismo de coalizão. No Brasil, para um presidente governar, é necessário que ele consiga costurar a ampla maioria dos votos no parlamento. Na República Tupiniquim, onde a fragmentação partidária é gigantesca, são mais de 30 legendas, esses acordos precisam ser realizados com siglas que, em muitos casos, encampam bandeiras contraditórias em relação ao programa do partido no poder. Do plebiscito de 1993 até aqui, todos os presidentes usaram desse expediente para conseguir governar. Aliás, esse mecanismo político está registrado na vida do país em diversos momentos da nossa República. Em 2019, porém, o chefe do executivo decidiu quebrar todo esse histórico. Eleito com um discurso anti-establishment, com promessas de renovação política de forma que impusesse o fim do chamado toma lá da cá, Bolsonaro não tem aceitado dividir o poder com o parlamento. O presidente apostava na própria força popular como fórmula para pressionar o Congresso. O problema é que o discurso beligerante atrapalhou o governo na formação de uma base parlamentar sólida. Diante de algumas derrotas na Câmara e no Senado, Bolsonaro viu nascer a discussão sobre a implantação de um chamado parlamentarismo branco, onde o executivo seria escanteado pelo Congresso, perdendo o protagonismo dos principais projetos. Na última semana, Bolsonaro reagiu publicamente à situação. "Querem me deixar como rainha da Inglaterra?", perguntou. E é diante deste cenário que o Ilha de Veracruz desta semana debate o enfraquecimento do governo perante o parlamento. Neste episódio, tentaremos entender se essa história de parlamentarismo branco tem mesmo força para ir adiante. Então, para debater o assunto desta semana, o Ilha de Veracruz tem o prazer de receber o cientista político Creomar de Souza. Essa é a segunda vez que o Creomar participa aqui do Ilha de Veracruz. Então, para quem ainda não te conhece, Creomar, fala um pouquinho sobre você, sobre quem você é. Bom, primeiramente é um prazer atender esse convite mais uma vez, é muito legal fazer parte desse podcast. Bom, meu nome é Creomar Lima Carvalho de Souza, sou nascido em Brasília, historiador de formação, mestrado em Relações Internacionais, terminando o doutorado em Política Comparada na Universidade de Brasília. Atuo como analista político, prestando consultoria para alguns setores e também na docência universitária. Muito bem, Creomar, a gente agradece mais uma vez a presença sua no podcast pela segunda vez e vamos debater agora os 6 meses, né, do governo Bolsonaro. Chegamos aí a 6 meses de mandato do presidente e ao longo desse período curto ele já tem enfrentado algumas dificuldades com o parlamento. Ele perdeu ali alguns decretos, o decreto das armas, algumas medidas provisórias ele não conseguiu levar adiante. A relação dele com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não é das melhores. Com o presidente do Senado, talvez até uma vitória dele lá no início contra a candidatura do Renan Calheiros, e agora a situação não é tão favorável. Ele chegou a dizer há pouco que estão querendo me transformar numa rainha da Inglaterra. Como é que o senhor avalia esses primeiros 6 meses do governo Bolsonaro? Bom, primeiro eu agradecer a pergunta. Olha, eu acredito que esses primeiros 6 meses do governo Bolsonaro têm sido marcados sobremaneira por um esforço do governo de entender, o governo esfera executivo, de entender como o jogo funciona, né? E aí nós precisamos lembrar que tem 2 elementos fundamentais nessa conjuntura que traz o Bolsonaro ao poder. O primeiro é uma espécie de proliferação dentro da sociedade brasileira de uma ideia de rejeição àquilo que passou a ser considerada a velha política.
E aí, vendo velha política, como os velhos nomes envolvidos na política, não importando se eles estavam à direita ou à esquerda, e aquele tipo de prática que o senso comum passou a tratar como sendo tomar lá da cá. Isso quer dizer, o governo fazia grandes composições multipartidárias para manter-se no poder, né? Naquilo que o Sérgio Abrantes genialmente chamou de presidencialismo de coalizão. Bolsonaro é eleito num mix bastante interessante, porque Bolsonaro é parte do panorama político, né? Foi deputado durante 2 décadas, mas Bolsonaro consegue fazer com que a narrativa política e as interpretações sociais sobre ele não o considerem um político. Então, Bolsonaro é o insider outsider, isso quer dizer, ele é de fora, mas é de dentro. E nessa lógica de ser de fora, mas ser de dentro, criou-se uma expectativa em termos de leitura e de muitas análises, e eu posso falar isso com tranquilidade, porque eu também, em algum sentido, fiz algumas dessas análises que estão equivocadas até o presente momento sobre o governo, com 3 crenças fundamentais. A primeira é de que Bolsonaro iria, em algum momento, se acomodar às forças políticas reinantes. A segunda é que o presidente seria contido por alguns grupos dentro do governo que seriam vistos como mais ilustrados, né? E a terceira é que, em algum momento, essa mobilização das ruas ia arrefecer. Pois bem, nós chegamos aos 6 meses de governo e nós temos a percepção, de um lado, de que Bolsonaro não se acomodou de maneira clara ao establishment político, muito ao contrário. Você muito bem disse aí que ele tem uma relação que é de certo atrito com a presidência da Câmara e com a presidência do Senado. De outro lado, alguns indivíduos e grupos dentro do governo, aos quais as pessoas achavam que fariam uma contenção do presidente, também fracassaram nessa ação, porque me parece que nem tentaram, porque não dá para conter o presidente. No fim, é o presidente que demite, né? Ministros são sempre demissíveis, o presidente não é demissível. E talvez tenha existido uma espécie de supervalorização de alguns ministros que estão no governo nesse aspecto específico. E terceiro, o presidente, até o presente momento, junto com o seu grupo político mais próximo, tem conseguido manter aquele eleitorado que a gente poderia dizer que é o eleitorado mais fiel dessa presidência, em algum sentido, politicamente atento para algumas questões importantes. Então, ontem mesmo em Brasília, nós tivemos manifestações em favor do presidente e já haviam ocorrido outras em outro momento. Então, esse choque de forças inicial mostra que o governo tem tentado dizer qual é a nova regra do jogo, estabelecer uma nova regra do jogo, melhor dizendo, mas não diz ainda como o jogo vai ser jogado. Eu gosto sempre de dizer que, em termos de alegoria, imaginemos o seguinte: imagina um jogo de futebol em que nós 3 aqui vamos jogar. E aí, de repente, em algum momento, um de nós pega e fala: olha, a gente não joga mais com os pés. E aí fica todo mundo esperando, tá? A gente não joga com os pés e joga com o que agora? Com as mãos, com a cabeça, não joga. E aí até alguém que disse que a gente não joga mais com os pés dizer como a gente joga, ninguém joga. E isso, em algum sentido, está acontecendo agora. O governo diz que não quer a regra antiga do jogo, mas não diz como é a nova. Talvez porque ainda não tenha tomado posse de todos os elementos que envolvem a regra do jogo, ou talvez porque não queira uma nova regra que envolva aquilo que a gente chamaria, em termos de senso comum, de tomar lá da cá. Como o governo percebe que é melhor fazer um enfrentamento para manter a sua base coesa, ele prefere manter a base coesa e seguir na confrontação enquanto isso der. E aproveitando o gancho das manifestações que ocorreram agora no domingo, qual que é a sua opinião sobre essas manifestações? O Planalto já endossou a convocação das 2 manifestações pró-governo que ocorreram. O senhor acha que pressionar o parlamento é o caminho? O senhor acha que isso tem prazo de validade? Olhando para esses 6 meses, como que fica daqui para frente a pressão popular em cima do Congresso? Olha, eu acredito que toda manifestação é legítima, porque nós vivemos em democracia. Toda manifestação que peça mais democracia é legítima. E nesse aspecto, talvez tenha sido uma das poucas concessões que o governo fez até o presente momento, quando das manifestações anteriores o presidente Bolsonaro disse: olha, nós não apoiamos quem for na rua pedir intervenção militar ou a quebra da Constituição. A gente apoia quem for pedir menos corrupção, suporte ao governo, isso a gente apoia.
Isso é um elemento interessante e importante, né? Esses movimentos têm se mostrado, sobretudo quando a gente pega a junção da política em âmbito democrático e a capacidade de mobilização das redes sociais. A gente tem um fenômeno muito novo, que começou a eclodir ali em 2013, 2014, né? Que é a política do Twitter, né? A política do Facebook, a política do WhatsApp. Que significa dizer o quê? Significa dizer que o poder migra, em algum sentido, das instituições políticas para as pessoas linkadas de uma maneira um tanto quanto difusa, porque está todo mundo na rua achando que algo é ruim, mas ninguém está vinculado a um partido em específico, está todo mundo reclamando de tudo. Se a gente for lembrar de 2013, as pautas eram muito difusas, né? Uhum. Eu me lembro que uma vez, eu estava assistindo uma manifestação, e aí vi uma pessoa reclamando de corrupção, uma outra placa reclamando de aumento de passagem de ônibus e um outro pedindo suplemento alimentar barato. Tipo assim, tava tudo ali, né? Isso foi avançando e se tornando, em algum sentido, rejeição a duas coisas: rejeição à corrupção, rejeição à política tradicional, que é aquela que nós crescemos, em algum sentido, vendo que tinha um componente de democracia, que é óbvio, política é arte de negociar, né? Mas que foi sendo interpretada pelas pessoas como a arte de negociar não dentro de uma percepção republicana. E isso vai se agravando com a eclosão dos grandes escândalos de corrupção. Então, Bolsonaro conseguiu, em algum sentido, capitalizar para si a ideia de que ele representa um tipo de percepção da política que não quer fazer política nos velhos termos. E as pessoas têm se mantido mobilizadas nesse aspecto. E aí não deixa de ser interessante o fato de que muitos grupos políticos que antes da eleição apoiaram manifestações contra Dilma Rousseff, hoje não são mais parte dessas manifestações que apoiam o governo Bolsonaro, mas mesmo assim as manifestações continuam demonstrando algum fôlego, né? E isso, em algum sentido, marca o quê? Marca um elemento interessante, que é: os indivíduos cada vez menos se mostram fiéis ou dependentes a algum tipo de estrutura de manifestação, seja um sindicato, uma ONG, ou seja lá o que for. Por quê? Porque as redes sociais estão suprindo esse elemento de organização que anteriormente passava no sindicato, anteriormente passava, sei lá, eu sou da época do Grêmio Estudantil, né? Passava pelo Grêmio Estudantil, pela União dos Estudantes. Isso foi sendo modificado. E as pessoas estão se utilizando do Twitter e de outras estruturas. E essas instituições tradicionais, sindicatos, grêmios estudantis, geralmente estavam nas mãos da esquerda, né? De Sim, partidos de esquerda. sim. Eram instrumentalizados por esses partidos. Hoje em dia, com essa difusão da informação, as redes sociais, e qualquer pessoa aqui no interior de Minas Gerais pode convocar uma manifestação em Brasília. Sim. Então, isso talvez é o fenômeno que hoje o Brasil vive, dessas manifestações para tudo, né? Eu só uma ponderação: em 2013 você colocou, foi aquela manifestação que ninguém sabia direito qual era o foco, né? Todo mundo pedia várias coisas. E ela começou com um movimento de esquerda, que foi o movimento Passe Livre, e era uma manifestação de partidos de esquerda. Uhum. Depois a classe média foi para a rua, né? A gente viu que tornou-se uma manifestação completamente difusa. E daquele movimento surgiu, depois, os movimentos de ruas conservadores, né? O MBL veio naquela onda, e veio todos os outros movimentos nas ruas, e veio a onda conservadora, a onda bolsonarista. E muitos analistas políticos apostam que o governo ele vai ser um governo plebiscitário. E algumas dessas análises partem do princípio que o próprio Olavo de Carvalho fala muito, que o governo é hora do povão mandar, o governo não tem que dar ouvidos ao establishment. O senhor acredita nessa ideia? O Bolsonaro teria mesmo a força, a ousadia de fazer um governo de ruptura mesmo, de vontade popular? E ele teria força a isso? Teria como manter popularidade para fazer isso? Olha, eu sou bastante pragmático. Eu acredito que o governo manda à medida que as políticas públicas são entregues. Então, assim, nesses primeiros 6 meses, em algum sentido, um elemento que é favorável ao governo Bolsonaro para manter mobilização é que o governo é novo. Significa dizer o quê? O governo sempre pode usar a narrativa de que ele está tomando pé das coisas e das situações para dizer a partir daí: olha, tem muita coisa para arrumar, e eu tenho que arrumar a casa antes de entregar o que eu posso entregar, né?
Só que a partir do momento em que passam 6 meses, o primeiro ano, o segundo ano, esse governo tem que entregar agendas pragmáticas. E aí a gente pode fazer um exercício de memória muito rápido, que é, vamos nos lembrar da ascensão e queda de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff era presidente da República que no primeiro mandato tinha mais de 60% de aprovação, era vista pela sociedade como alguém que tinha uma agenda muito clara. Eu acho sempre que o humor é um excelente marcador de como, do termômetro que a sociedade encara o governo. Então, assim, você não tinha sátiras negativas sobre Dilma nos programas de humor, né? Tanto na internet quanto na TV, era sempre aquela história de que a Dilma era a mãezona que estava ali e batia na cabeça do cara que era corrupto, não sei o quê. Aonde Dilma começou a perder a mão e aonde o governo se perdeu? Quando o governo parou de entregar resultado econômico. E aí, nesse aspecto, Bolsonaro tem a primeira agenda. A agenda é reforma da Previdência. E o governo entregou até agora a narrativa de que, uma vez aprovada a reforma da Previdência, o país cresce. Se o país crescer, como o governo diz, após a aprovação da reforma da Previdência, você dá um combustível para aquele grupamento que está na rua não se desencantar com o governo. À medida que ele não se desencanta, o governo consegue fazer essa lógica de plebiscito funcionar, por assim dizer. A questão fundamental é, e se o governo aprovar a reforma da Previdência e o país não crescer? Ou, se o governo não aprovar a reforma da Previdência? Você vai ter que encontrar outro tipo de elemento narrativo. Eu acredito que a reforma vai ser aprovada. Muito provavelmente diferente daquele desenho inicial construído pelo Guedes. Mas ela será aprovada. A questão fundamental é, a reforma da Previdência é suficiente para colocar o país nos trilhos do crescimento econômico? Provavelmente não, né? Porque não é nenhum processo em uma economia complexa como a brasileira é monocausal, né? Assim, eu não sou economista, peço até desculpas a algum economista que talvez nos ouça, mas assim, o processo não é monocausal, há mais elementos que devem ser feitos. E aí, se o governo entrega toda a narrativa, vamos lembrar o seguinte, tem uma frasezinha do Voltaire que é assim, eu não vou lembrar dela exatamente, mas ela diz o seguinte: o povo, da mesma forma que distribui com a mesma velocidade que distribui o seu amor, destila o seu ódio. À medida que o governo aprovou a reforma no dia 1º, no dia 2 o cara quer crescimento econômico. Crescimento econômico é emprego, é luz na rua, é asfalto no chão, é hospital, é escola, ele quer tudo resolvido. E se não entregar, as pessoas mudam de humor. E isso, em termos de memória recente, aconteceu com Dilma. Isso aconteceu no segundo governo Fernando Henrique, que a inflação foi controlada, mas o país não crescia. Isso é um dos elementos que marca a erosão da narrativa do presidente Collor, quando ele disse que tinha um tiro para matar a inflação e deu o tiro e a inflação não morre. E aí, beleza, ele disse que tinha um tiro, ele constrói a narrativa que tem um tiro. Ele deu o tiro, deu errado, ele não tem mais nenhum, coloca outro cara. Então, esse me parece que é o grande componente. Quando você cria um curso de expectativas que é muito alto, há sempre o risco de que você não consiga entregar tudo aquilo que você promete, né? Então, acredito que, por exemplo, esse governo terá até o final um certo atrito com o legislativo, o que não é ruim, né? Os poderes não têm que ser harmônicos entre si. É normal que os poderes tenham atritos, é normal isso. O que a gente não pode tolerar é que um poder queira destruir o outro poder. E a gente vislumbrou essas situações em passado recente. Então, assim, esse processo deve seguir com atrito até o final. Mas eu não sei dizer se isso significa que o governo manterá esse nível de mobilização, porque aí tem um ponto também. Essa estratégia de mobilização das bases eleitorais via internet é muito útil para votações grandes. Por exemplo, reforma da Previdência. Eu consigo mobilizar e as pessoas vão para a rua, enche o pichuleco lá do Lula, enche o pichuleco do Moro, enche o pichuleco do Pato, e aí fica todo mundo ali e todo mundo está focado naquela agenda. Agora, quando eu tenho uma votação que é menor e que eu não consigo construir isso, não necessariamente você consegue mobilizar. Porque aí chega um momento em que as pessoas falam, poxa, eu vou para a rua de novo, mas para uma votação e uma comissão que vai definir não sei o quê, isso não quer dizer nada. Né? No caso das armas, talvez. Né? Isso, e aí isso vai se perdendo dentro de uma determinada lógica narrativa. Talvez esse seja o grande desafio aí.
E pensando, vamos supor que o Congresso aprove a reforma da Previdência, aprove todas as medidas necessárias para fazer o país crescer economicamente. Isso vai ser mérito de quem? Vai ser mérito do Bolsonaro? Vai ser mérito do Congresso? Porque às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas elegeram o Bolsonaro é anti-establishment, só que as pessoas também elegeram o Congresso, as pessoas também elegeram os deputados e senadores. Como que as pessoas veem essa relação? Será que as pessoas entendem que o Bolsonaro é o Bolsonaro, mas que elas ainda fizeram parte do processo decisório de montar o Congresso? Como que fica isso? Essa é uma pergunta excelente, né? Eu acredito que dá pra gente conversar aí uns 6 meses sobre ela e não chegaremos a uma conclusão que agrade a todos aqueles que nos ouvem e a nós 3 aqui na mesa. Eu acredito que a gente está vendo um processo nesse exato momento que é exatamente esse ponto que você levantou, que é quem vai levar o bônus do bebê, né? O bebê é a reforma da Previdência. Isso quer dizer, se o bebê sair bonitinho, todo mundo quer ser pai. Se o bebê sair mais ou menos bonitinho, é seu, a parte ruim ali, isso aí puxou de... Essa monocelha puxou de ti, né? Esse negocinho. Agora, se o bebê sair feio, e aí quem vai dizer se o bebê é bonito ou feio é a sociedade e o mercado. Talvez nem fica todo mundo empurrando. O que a gente tem? Nesse exato momento, há uma tentativa de assunção de protagonismo na agenda. O Legislativo, sobretudo porque a votação está na Câmara dos Deputados, assumiu uma prerrogativa de tentar trazer para si o diálogo e a tomada de decisão final da reforma, tanto que o presidente Rodrigo Maia, que na minha percepção tem agido de maneira bastante responsável, já disse, eu não vou colocar o relatório para aprovação, para votação, se a gente não tiver certeza que ele vai ser aprovado, porque senão é terra arrasada. De outro lado, o governo assume uma postura que também é muito inteligente, que é, tá aqui a reforma, Brasil, a reforma tá aqui, tá na mão do Legislativo. Se o Legislativo não aprovar, eu tô fazendo o meu, mas o Legislativo não quer fazer o dele, que é inteligente, porque se aprova, o governo fez a sua parte, se não aprova, a responsabilidade é do Legislativo, né? Esse panorama tem mostrado que, de um lado, um executivo que quer mudar o custo de relação transacional com o legislativo, não quer mais tomar lá da cá, quer agir de outro jeito. E de outro lado, um legislativo que de 2013 para cá robusteceu muito, né? O legislativo foi aprendendo que ele tinha uma função constitucional e foi perdendo o pudor em exercer essa função constitucional. E isso é muito bom. É bom para a sociedade, porque imagina o seguinte... Do mesmo jeito que vem uma lei que seja lá importante e que o Congresso vai aprovar com poucas revisões, às vezes o Executivo pode propor uma lei que é ruim e o Legislativo vai ter que frear o troço, né? E vice-versa. Para isso que serve o veto presidencial, por exemplo. Então nós vamos ver, eu acredito que nos próximos meses nós vamos ver uma disputa velada entre o Executivo e o Legislativo para dizer quem é o pai da criança, dependendo do jeito que a criança vier ao mundo, né? Quanto mais bonitinha vier a criança ao mundo, mais estarão em jogo os principais atores do Legislativo e do Executivo para dizer, olha, eu entreguei, eu fiz, né? E se isso em algum momento travar no meio da jornada, vai todo mundo dizer, foi ele que travou, não fui eu fiz a minha parte. Então, dentro dessa discussão de quem é o pai da criança, de quem está comandando realmente o país, você acha que o debate sobre parlamentarismo branco, ele é real, é uma coisa que pode acontecer, ou na verdade o que a gente está assistindo é um Congresso sabendo das suas funções constitucionais, um Congresso que é independente, digamos assim, que ele vai lá e faz o que ele acha, a sua pauta, impõe a sua própria pauta, digamos assim? Eu acredito que tem 2 elementos bastante importantes aí. O primeiro é o seguinte, se a gente for fazer um exercício de história recente do Brasil, é preciso que a gente lembre que a Constituição até vamos fazer, eu gosto de futebol, né? Então até os 45 do segundo tempo, a Constituição estava sendo desenhada para que o país fosse parlamentarista, né? Doutor Ulisses era parlamentarista, outros entes importantes dentro da Constituinte eram parlamentaristas, mas aí de repente alguém pediu 2 minutos de acréscimo e a Constituição virou presidencialista. E aí a gente tem um desarranjo, né? A cláusula pro plebiscito, né? E aí a gente tem um desarranjo, né? Porque como foi muito bem dito logo no início aqui,
ou no início não, na pergunta anterior, as pessoas lembram que votaram no presidente, elas lembram que votaram no governador, elas lembram que votaram no prefeito. O Brasil, por ter um ranço de concentração de poder e em alguns momentos de autoritarismo muito forte, a gente consegue identificar o poder e o exercício do voto com o membro do executivo, mas isso é mais difuso na hora que vai para o legislativo, né? Então, em algum sentido, e isso é ruim também porque o brasileiro não vota em presidente, ele vota em super-heróis, né? O prefeito vai resolver tudo, o governador vai resolver todos os problemas, o presidente vai resolver todas as questões. E em democracia não é assim tão fácil, é complexo o processo. Isso faz com que, de 88 para cá, o Congresso tenha amadurecido. E eu vejo com bons olhos o fato do Congresso hoje ser um Congresso mais robusto do que há 20 anos atrás. Porque não dá para o Congresso ser apenas quem dá o cúmplice em tudo que vem do Executivo. Né? Carimbo, né? O carimbo. O Congresso não pode ser carimbador. Ele representa também uma parte importante da sociedade e ele tem que dizer, olha, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, eu tenho que escutar a sociedade através das audiências públicas, isso é importante. O que me parece que tem criado esse espaço para o Congresso ser mais ativo nesses primeiros 6 meses do governo Bolsonaro? Primeiro, o fato de que Bolsonaro se recusou a trabalhar nos velhos marcadores da relação executivo-legislativo. E nisso, o presidente está cumprindo exatamente aquilo que ele se propôs a fazer durante a campanha. Ele disse, eu não estou preocupado em construir coalizão, eu não estou preocupado em distribuir ministérios, eu vou montar o melhor ministério que eu puder, com quem eu tiver, sem trabalhar nos velhos termos. Reduzir o número de ministérios e... Se isso vai funcionar ou não, isso é outra parte do assunto. A questão fundamental é aquilo que o presidente se propôs em termos de relação executivo-legislativa, ele entregou. Né? Só que isto, voltando a um exemplo que eu dei alguns minutos atrás, significa dizer, olha, a gente não vai jogar do jeito que a gente jogava antes, mas a gente vai jogar como? Não sei ainda. Talvez eu nem queira jogar, né? Eu prefiro essa lógica do confronto, que em termos de narrativa política é mais eficaz do que o diálogo. E isso dá espaço para que um Congresso pegue e diga, olha, já que não há uma agenda clara do presidente, nós podemos construir a nossa própria agenda. Então a gente tem visto esse movimento, por exemplo, quando a presidência da Câmara dos Deputados convoca especialistas para fazer reflexões acerca de uma série de eventos importantes e de temas importantes para a sociedade. Então isso me parece normal, isso me parece bom e mais do que isso, eu acho necessário. Porque não dá para ter um legislativo que só carimbe, como foi bem dito aqui, e não dá para ter um executivo que tenha um quê monárquico, por assim dizer, de que todas as pautas são minhas e eu resolvo tudo. É importante que tenha esse espaço de certo confrontacionismo e construção de alternativas novas. E, beleza, a gente falou aqui sobre 2 poderes, o poder legislativo e o poder executivo. Essa relação que se cria hoje, esses confrontos, esses conflitos, isso de alguma forma pode também influenciar o poder judiciário? Pode acontecer uma espécie de judicialização da política sobre essas pautas que não são consenso e aí o judiciário se vê obrigado a legislar? Isso não é uma coisa boa, né? Porque não é o papel do judiciário. Isso pode acontecer, pode ser um reflexo desse confronto que está acontecendo? E essa é uma reclamação que já tem sido feita, tanto pelo Congresso, tanto pelo Executivo. Do meu ponto de vista, esse processo de judicialização já acontece de muito tempo. Eu lembrei aqui de memória que quando eu ganhei uma bolsa de estudos em idos de 2009, e eu passei um período fora do Brasil, quando eu voltei, eu me lembro que eu conversei com uma jornalista que tinha bastante repercussão naquele momento. E ela havia escrito um texto, eu comentei no jornal, eu comentei, falei, olha, interessante esse processo de judicialização da política e de politização da justiça, né? Isso tem o quê? Mais de 10 anos hoje. Então, o que a gente tem em algum sentido? Este processo não é um processo que surgiu agora. Né? Se nós formos buscar na nossa memória, nós vamos ver que lá nos idos dos anos 90, quando Fernando Henrique era presidente do Brasil, o Partido dos Trabalhadores recorria ao judiciário sempre que ele perdia um debate político. Isso quer dizer,
O governo ganhou no Congresso para privatizar uma companhia. O Partido dos Trabalhadores ia lá e entrava na justiça. Né? O governo vai decidir com uma política pública para A. As oposições iam lá e entravam na justiça. Isso criou um hábito. Em algum sentido, durante os anos da presidência do Lula, até por uma desarticulação do que eram as forças de oposição, isso aconteceu com menos força. Mas isso volta logo que Dilma é presidente, né? Vamos lembrar, por exemplo, todo o processo que envolveu da contestação do resultado eleitoral de 2014 até o impeachment. É um processo de judicialização da política. Só que, em paralelo, aconteceu a partir do Mensalão um processo contrário, né? Que é a politização das decisões do judiciário. Não no sentido que o judiciário tenha tomado decisões do ponto de vista político, mas o fato de que os olhares sobre o judiciário se tornaram políticos. E aí a gente volta naquela lógica do cidadão brasileiro em busca de heróis, né? Quem não se lembra aí, por exemplo, vamos usar o nome de um que está hoje aposentado, que aí não dá problema. Quem não se lembra, por exemplo, dos memes de internet retratando Joaquim Barbosa como um herói nacional, né? Do julgamento do Mensalão. Isso quer dizer, era um juiz que estava numa posição de avaliação técnica de um processo que envolvia um escândalo de corrupção, só que ele era interpretado pela sociedade como um herói, alguém que está indo contra um mal, contra um tipo de corrupção. Isso faz com que a gente tenha dois tipos de força, uma força de judicialização da política e uma força de politização da justiça. Por quê? Porque os juízes também estão expostos. Significa dizer o quê? O juiz está julgando um caso que é de muita repercussão, tudo bem, você vê lá o juiz julgando na TV Justiça. Só que esse juiz vai à padaria, esse juiz vai num restaurante, esse juiz está parado no trânsito, esse juiz busca o filho nas escolas. E em todos os lugares onde ele vai, alguém passa e diz, e aí, vai condenar os caras ou não? Tô te pagando para isso, né? Quantos são os vídeos de internet, por exemplo, com membros da Suprema Corte Brasileira sofrendo algum tipo de constrangimento? Em uma viagem ao exterior, dentro de um avião, em um restaurante, andando na rua. Por quê? Porque a sociedade, em algum sentido, tem uma angústia muito grande acerca do fato de que a qualidade das políticas públicas é muito ruim. Isso quer dizer, não há segurança, a educação é de baixa qualidade, a saúde é ruim. As pessoas estão angustiadas com isso e elas começaram a mirar as metralhadoras narrativas para os entes institucionais, que elas acreditam que são entes que, de um lado, não resolvem os problemas e, de outro, vivem muito bem, né? E talvez nenhuma das duas coisas seja verdade. Alguns problemas são resolvidos, mas não todos ao mesmo tempo. E, muito provavelmente, ninguém vive tão bem com a pressão que se tem de tomar decisões muito complexas o tempo todo. Só que eles miraram as metralhadoras narrativas para isso e vão pressionando. Então, a gente tem que, hoje, o executivo é pressionado, o legislativo é pressionado, o judiciário é pressionado e fica, em algum sentido, a sociedade esperando que as coisas se resolvam magicamente. Sendo que, na verdade, só vai resolver, se vai resolver uma parte disso, à medida que as pessoas comecem a tomar um pouco mais de percepção daquilo que está acontecendo, né? Que é uma frase que Dr. Ulisses dizia, que era, não se faz política com ódio. E talvez esse seja a maior dificuldade da sociedade brasileira hoje. Como está todo mundo com muita raiva, está todo mundo muito irritado, a gente está fazendo política com ódio. A gente está fazendo política baseado na ideia de que o outro é mau e eu tenho que erradicar o outro. Né? E enquanto isso é feito, o nível de racionalidade diminui diante de um nível de emotividade que é muito alto. Então, ninguém consegue conversar sobre nada. E à medida que a gente não conversa sobre nada, o buraco na rua não é fechado. Né? O hidrante está desperdiçando água, está faltando lâmpada na rua, o policial não é pago ou não é treinado para fazer o seu trabalho, e aí a situação vai degradando. Agora, Creomar, nós temos um governo de ruptura, isso já está claro. Sim. O Congresso tem ganhado cada dia mais força, e agora nós trazemos aqui a discussão para o Judiciário. Então, uma frase que a gente escuta muito é que as instituições brasileiras estão funcionando. Sempre se repete essa frase. Mas as instituições brasileiras estão funcionando e, ao mesmo tempo, brigando, né? Dando alguns coices entre si. O senhor acredita que talvez possa existir a possibilidade de uma radicalização desse processo,
essa briga e que o Brasil talvez volte lá, no que já foi citado aqui nesse programa, a um plebiscito sobre regime de governo, uma vez que as pessoas estão com ódio, né? As pessoas não estão satisfeitas. Nós acabamos de sair de um processo eleitoral, já temos 6 meses de governo e toda essa questão a insatisfação popular, nós vemos as pesquisas de opinião pública, o presidente tem caído um pouco já a sua avaliação. Você acha que talvez pode ter um processo de reformulação geral? Olha, eu acredito que nós temos um desafio, né? O desafio é de construir sempre uma sociedade mais justa, mais honesta, mais igual, que é o desafio, e mais livre, né, que é o desafio da Constituição de 88. Devido a uma série de situações que eu acredito que em algum sentido são de responsabilidade dos políticos como grupo e de outro da sociedade como grupo, nós chegamos a uma situação em que a ideia de polarização se exacerbou muito, né? Sobretudo por causa das redes sociais, de internet também, que se tornaram um canal disso. E aí, nesse aspecto, é importante dizer que a polarização não é um fenômeno exclusivo do Brasil, né? Se você for aos Estados... Eu acompanhei uma eleição nos Estados Unidos que foi polarizada. Eu estive na Europa quando dos referendos sobre o pagamento ou não da dívida pelos gregos. Foi polarizado o debate. Esse é um fenômeno muito recorrente mundo afora. As pessoas estão todas muito enervadas sobre as questões políticas, sobretudo porque há uma percepção coletiva de que os políticos entregam pouco e ganham muito. E essa é uma percepção que não acontece só no Brasil não, tá? É América Latina. O discurso que fez Donald Trump ganhar a eleição era: a política de Washington custa caro e os caras não te devolvem nada. Então votem em alguém que não é parte disso que eu vou começar a te entregar alguma coisa. Né? O Brexit também. O Brexit é por aí. A né? Itália, é um fenômeno mundial. Acho que se a gente começar a citar, a gente fica algum tempo, né, citando esses exemplos que são muito bons. Até isso, eu vi uma nota outro dia que era uma eleição na Geórgia. E aí a notinha de jornal dizia assim: a eleição mais polarizada da história da Geórgia. Eu falei, cara, não é um fenômeno exclusivo do Brasil, né? Na Ucrânia nós tivemos um ator, né? Um ator de série. Um comediante, ganhou a eleição. E fazia um papel de presidente. E fazia o papel, isso, né? Você teve agora a eleição para prefeito de Istambul no último fim de semana, que foi também polarizada, né? Então, assim, a polarização é um fenômeno que tá eclodindo, e ele tá eclodindo por quê? Porque, em algum sentido, as pessoas têm cada dia novas demandas e elas não estão enxergando no político nem na política de forma tradicional, a política de representação, um instrumento para a transformação da realidade. É dizer, imagina o seguinte: hoje nós estamos todos no modo 4.0, né? Temos os nossos celulares, estamos no WhatsApp, falamos rapidamente, é Twitter, O governo e a política não estão na velocidade 4.0. Já parou para pensar numa questão simples como, por exemplo, resolver uma questão no órgão de trânsito da sua cidade? Não tem nada de 4.0 nisso, né? E isso reflete-se também na velocidade ou na falta de velocidade dos governos como um todo. Isso não é um problema do Bolsonaro, isso é um problema da lógica que envolve a ideia de Estado. O Estado não consegue entregar na velocidade que os problemas surgem. Isso tem feito as pessoas, em alguma medida, desacreditarem na capacidade das instituições de resolverem problemas. Por quê? Porque democracia é pacto de compromisso. E à medida que as pessoas não se sentem amparadas pelo sistema, elas começam a desacreditar no sistema. Só que aí é um ponto importante. Eu vejo algumas análises, eu leio e ouço algumas análises às vezes, de algumas pessoas que dizem que o Brasil está no limiar da destruição por completo da democracia nacional. Eu não vejo esses indicadores ainda, por aquilo que falamos aqui nos minutos anteriores. O legislativo está funcionando, está indo para cima do executivo, o executivo está funcionando, está pondo desafios ao legislativo, o judiciário está funcionando, né? Eu gostei muito da expressão dos coices, se vocês me permitem eu vou usar. É normal que os poderes deem coices uns nos outros, né? Se a gente pegar, por exemplo, no curso do tempo, fenômenos que hoje, olhando à distância, a questão dos direitos civis nos Estados Unidos nos anos 60 do século XX, aí a gente olha hoje, lendo, parece um quebra-cabeça, né? Tudo bonitinho, tudo encaixando, a engrenagem certinha. Gente, a Suprema Corte deu coice no Executivo,
o executivo deu coice no legislativo, os governos estaduais deram coices no governo federal, o governo federal deu coices nos governos estaduais, para sair um arranjo novo. Isso é normal. As transições geram atrito. Só que é importante lembrar que o presidente da República foi eleito. É importante lembrar que o legislativo foi eleito. E é importante lembrar que os membros do judiciário passaram pelas sabatinas do legislativo e de todas as outras instâncias necessárias. Então, assim, eu acho que nós devemos ser, isso eu falo da minha função específica, sobretudo muito honestos do ponto de vista analítico para dizer, olha, você pode gostar do presidente, você pode concordar ou discordar do presidente? Pode. Mas você não pode fazer com que a sua preferência pessoal pinte um quadro que te dê mais conforto do ponto de vista emocional, porque tu não gosta do presidente. Então, assim, o presidente foi eleito e até o presente momento o presidente não fez nada que coloque em risco a democracia nacional. O Congresso Nacional foi eleito e até o presente momento o Congresso Nacional não fez nada que coloque sob risco a democracia nacional. Os membros do STF, que lá estão por indicação das esferas e dos remédios constitucionais, até o presente momento não fizeram nada que ponha em risco a democracia nacional. Isso significa dizer que todos os 250 milhões de brasileiros, eu espero ter acertado o número, né? A estimativa pelo menos, devem concordar com cada uma das decisões dessas esferas? Obviamente que não. Isso significa dizer que uma parte considerável dos brasileiros pode se sentir injustiçado por algumas dessas decisões? Obviamente que sim, né? Porque basta a gente soltar frases soltas. Por exemplo, se a gente falar, as pessoas devem andar armadas nas ruas, sim ou não? Bum! Você é a favor da interrupção da gravidez, sim ou não? Bum! Explode. Por quê? Porque as pessoas têm opiniões que são contrastantes. Cabe ao regime democrático criar um mecanismo de diálogo, porque essa é a vantagem da democracia. Diferentemente de outros regimes, onde você conta cabeças ao final do dia, na democracia você conta voto. Enquanto a gente estiver resolvendo contando voto, tá ótimo, né? E isso, nesse aspecto, é importante lembrar que, e isso às vezes escapa de escopo, o presidente da República sofreu um atentado durante a sua campanha eleitoral. E mesmo sofrendo atentado, até o presente momento, ele não fez nenhum tipo de narrativa no sentido de vou fechar o Congresso, vou eliminar a Constituição. É importante ter isso em mente, né? Isso significa dizer que o governo vai ser de automático bom? Provavelmente não, né? Se nós pegarmos o primeiro ano de governo de todos os governos civis de 85 para cá, vamos tirar o Sarney, que não foi eleito popularmente. Todos os governos eleitos pelo povo de primeiro mandato, da eleição de Fernando Collor para cá, o primeiro ano de todos esses governos foi muito, muito difícil. Por quê? Porque envolve curva de aprendizado. Você tem que saber como as coisas funcionam. Você tem que saber aonde encaixa cada coisa. É isso, Cromar. Muito obrigada pela participação, pela conversa. Nosso objetivo aqui no Ilha é justamente sempre trazer esse diálogo, conversar sobre esses assuntos, né? Eu e João, a gente tem muito isso de querer estimular o debate, estimular as conversas, porque eu acho que nesse ambiente de polarização é um pouco difícil conversar, e acho que trazer esse tipo de conversa para a pauta, para a mesa, né, aqui para o nosso programa é uma coisa que a gente adora fazer. Então, muito obrigada por ter vindo aqui hoje. E pela segunda vez, a gente agradece mais uma vez ter voltado, espero que tenha gostado do programa e esperamos contar com você em outras oportunidades para frente. Gente, é sempre um prazer enorme conversar com vocês, eu me sinto muito honrado em um período relativamente curto, né? Por mim eu estaria aqui todas as semanas, mas assim, mas em um período relativamente curto de tempo, ser convidado mais uma vez para dialogar com vocês. Eu gosto muito da pegada do podcast, eu gosto muito da forma transparente e muito honesta do ponto de vista intelectual com o qual vocês tratam cada um dos convidados. Me sinto honrado, espero ter contribuído para o debate e sigo à disposição para próximas conversas, tá bom? Muito obrigado, foi um prazer. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso 12º Ilha de Veracruz. Eu e João, a gente conseguiu fazer mais esse programa, né? Isso, porque a nossa vida é muito atribulada, mas mais uma vez conseguimos finalizar o nosso 12º episódio. Nós trouxemos aqui mais uma vez o convidado para os estúdios da Agência do Rádio, o professor Creomar de Souza, foi muito solícito, atendeu a gente e foi legal o nosso bate-papo. Acho que
saímos satisfeitos. Exatamente. De novo, eu espero que esse bate-papo possa oferecer várias reflexões, eu espero que vocês gostem, que vocês tenham boas considerações para fazer sobre esse episódio, né? Acho que a gente precisa tratar sobre esses assuntos e ter essas conversas abertas sobre esses assuntos que, no final das contas, dizem respeito ao futuro do nosso país. E a chamada crise institucional brasileira, ou como foi na abertura do podcast, o dilema institucional brasileiro, é um debate que está sendo feito aí desde da redemocratização, do processo constituinte, e a gente tem que continuar aí, fiscalizando as instituições, mas mantendo elas vivas, né? Porque sem elas não há democracia. E essa avaliação aí dos primeiros 6 meses do governo Bolsonaro, juntamente com todo o processo legislativo, com o processo judiciário, acho que a gente tem que sempre estar fiscalizando e avaliando como está sendo feito esse debate público. Exatamente. E como a gente gosta muito de falar sobre política e poder, no próximo programa, eu e João, que acho que nós dois, né, temos um pezinho na publicidade, a gente vai discutir um pouquinho sobre o papel da publicidade nas decisões do governo, né? O papel, como que a publicidade influencia os papéis do governo. Mais longe ainda, né? Como a publicidade é um ator político, né? Como que ela tem uma força política, como ela pode gerar uma cultura, como ela pode manter políticos no poder, qual a força da publicidade na política, tanto nacional, trazendo históricos aí, que a gente vai trazer no próximo programa, como mundial, né? Exatamente. Então, se vocês tiverem sugestões de perguntas sobre esses temas, sobre esse tema da publicidade especificamente, mandem pra gente, falem pra gente o que vocês querem ouvir sobre esse assunto, que é um assunto que pode dar um pano pra manga, né? A gente vai analisar publicidades de governo. A gente tem aqui no próprio Brasil os casos lá que a publicidade foi utilizada, né? Getúlio Vargas, o petróleo é nosso, nós temos a publicidade no regime militar. Pra frente, Brasil, salve a seleção. Salve a seleção. Nós temos casos internacionais, né? O ministro da propaganda no regime nazista. Então, são vários casos que a gente quer trazer agora na próxima semana, nesse próximo episódio. Exatamente. Então, digam pra gente o que vocês acham sobre isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, mandem pra gente. Lembrando que o nosso e-mail é podcastilhadeveracruz@gmail.com. E o nosso Twitter é @Cruzilha, quase que eu erro aqui, mas o Twitter é @Cruzilha, que é quase igual ao Instagram, que é @podcastcruzilha. Então é isso, sigam a gente nas redes sociais e digam pra gente o que vocês acharam. É isso, pessoal, até a próxima, tchau! Tchau, gente! Produção e apresentação João Paulo Machado e Bruna Goulart. Trabalhos técnicos Lucas Rodrigues. Arte do podcast Sabrine Cruz. Este é mais um produto da Agência do Rádio. Pervaz, será que eu estou trocando alhos por bugalhos? Olha só, meu garoto tá filmando a gente, viu? Ilha de Veracruz. Pega o pergaminho! Ilha de Veracruz.